A gente vai iniciar uma série hoje chamada Uma Vida Ordinária, graças a Deus. Né? Uma vida ordinária, vírgula, graças a Deus. E eu falei que esse nome pode chocar, né? Porque a palavra ordinária, ela leva a gente a pensar numa coisa ruim, pejorativo, enfim. Só que, na verdade, o ordinário, etimologicamente, tem um significado de comum, né? E não de que não presta, de que é ruim, né? De que é algo abominável, né? Não é nesse sentido. E, e eu queria começar falando sobre esse conceito de vida ordinária, né? Eu queria começar já falando o que não é, tá? O que não é uma vida ordinária. Uma vida ordinária, ela não é uma vida miserável, tá? O conceito que a gente vai trabalhar aqui de vida ordinária não é uma vida de pobreza, não é uma vida que é de depressão, uma vida de mazelas, uma vida de. Não é esse sentido, tá? Uma vida ordinária também não é uma vida sem importância. Não é a vida que ninguém se importa com ela, que ninguém tá nem aí, que não é relevante. Também não é isso. E uma vida ordinária também não é aquela vida que não presta, né? Que é associado muito. Eu, quando era criança, eu ouvi muito a minha mãe chamar meu pai de ordinário, né? Aquele traste ordinário. Que ela não gostava muito do meu pai, até hoje não gosta, né? Mas enfim. Então, Jonathan, beleza, falou o que não é. Então, o que, que é o conceito de vida ordinária? O conceito de vida ordinária é uma vida comum, né? Como eu já falei para vocês. E aí eu peguei aqui o significado etimológico da palavra ordinária, que ela possui, de fato, múltiplos significados, né? Que podem variar no sentido do que você está querendo dizer. Mas o exemplo de ordinário é comum, normal, usual, né, trivial, corriqueiro, ou seja, uma vida real, né, uma vida comum. E o contraponto de ordinário seria o quê? Extraordinário, né? E aí, por que que eu achei importante a gente trabalhar, a gente conversar um pouco sobre esse tema? Porque eu acredito que a gente entende muito mal a Bíblia quando ela fala de elementos que são positivos para a nossa vida, né? Quando ela fala de bênçãos, quando ela fala de bem-aventurados, quando ela fala de prosperidade, quando ela fala de bonança, quando ela fala de alegria, a gente entende muito, se não muito mal, mas a gente entende de forma equivocada muitas vezes, né, esse conceito. E aí esse nem é para mim algo tão problemático em si, mas isso me carrega num outro problema, que é o quê? É de achar que tudo aquilo que é trivial, tudo aquilo que é comum, tudo aquilo que é banal, é, é um problema, ou é menor, né? Ou é algo que, por exemplo, a pessoa vive uma vida normal, logo essa pessoa não tem Deus, por exemplo, né? Logo essa pessoa não está sendo abençoada, né? E não é por aí, né? É, é uma série bem filosófica, a gente vai, teológica também, óbvio, né, que a gente vai tratar à luz da Bíblia, mas também filosófica no sentido de pensar tudo isso. Então, dado aqui a introdução, né, do que a gente vai trabalhar nessa série de mensagens, a gente vai falar de uma vida ordinária graças a Deus, ou seja, temos que ser gratos a Deus por essa vida que Ele nos deu. Eu acredito que aqui não tenha nenhuma pessoa famosa, não tem nenhuma pessoa rica também, não tem nenhuma pessoa bilionária, né? Todo mundo que está aqui come arroz e feijão no dia a dia, todo mundo que está aqui tem seus dilemas, tem suas dores de cabeça, tem suas dificuldades, tem suas contas para pagar, tem seus filhos para levar para a escola, tem seu cônjuge, enfim, todo mundo aqui vive uma vida normal, né? Então, essa mensagem é para nós, né? Então, não tem sentido eu chegar aqui para pregar, para falar de assuntos que não é a nossa realidade, né? Chegar aqui para falar, gente, a nossa série de mensagens vai ser sobre como administrar bem nossos recursos financeiros. Que recurso financeiro que a gente tem, pelo amor de Deus, né? Então, a gente vai falar de vida normal, de vida comum, de vida cotidiana. E eu quero começar
em 1 Tessalonicenses, capítulo 4. Abrem vossas Bíblias aí, por favor. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, a gente vai ler do versículo 9 ao versículo 12, tá? 1 Tessalonicenses 4, do 9 ao 12. Quem achou, levanta a mãozinha aí para eu identificar. O Dia achou. Beleza, Bruninho ainda não, Henrique não. Achou, né? Boa, então vamos lá. Diz assim: quanto ao amor fraternal, não precisamos escrever, pois vocês mesmos já foram ensinados por Deus a amar uns aos outros. De fato, vocês amam todos os irmãos em toda a Macedônia. Contudo, irmãos, insistimos com vocês que procedam assim cada vez mais. Esforcem-se para ter uma vida tranquila, cuidar das coisas que lhe dizem respeito e trabalhar com as próprias mãos, como nós os instruímos, a fim de que andem decentemente aos olhos dos que estão de fora e não dependam de ninguém. Amém? Esse texto é Paulo orientando os irmãos em Tessalônica exatamente sobre a vida que agrada a Deus. Né? O título dessa, na NVI, né, que foi a versão da Bíblia que eu li, tá a vida que agrada a Deus. E uma vida que agrada a Deus, ela é uma vida cercada de contentamento. A gente confunde muito essa palavra contentamento com se conformar, né? Que para quem é mais chato com português sabe que esse sentido também não é aplicável, né? Porque o se conformar seria mais ou menos o exemplo da água na forma de gelo, né? A água se conforma com o formato da forma. Então, se conformar é se adaptar. Mas o contentamento que a Bíblia nos diz, que a Bíblia nos revela, é uma resistência à soberba, é uma resistência à altivez, é uma resistência ao orgulho, né? Por quê? Quando o texto bíblico diz que é mais fácil um camelo passar pelo buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus, não é porque o rico em si não possa se arrepender dos seus pecados e ir para o céu. É porque a riqueza, o acúmulo de bens, né, a ânsia por ter mais, ela contamina o homem e ela vai minando a espiritualidade do homem cada vez mais, ao ponto de que tudo vira riqueza. Você deve conhecer alguém, se não conhecer, agradeça a Deus por não conhecer esse tipo de gente, mas tem um tipo de gente que tudo quer monetizar. Tudo pro cara tem que virar dinheiro. Tipo, por que você não cria um podcast? Não, porque o podcast não dá dinheiro. Por que não vamos trocar uma ideia? Vamos falar de negócios? Tipo assim, nada pro cara pode ser um simples ato, uma simples conversa, ou um simples projeto, não. Tudo tem que ser gerado em torno de monetizar. E aí ele usa, né? Porque tempo é dinheiro. E uma vida com Deus, ela é uma vida de contentamento. Lembrando que o próprio Deus descansou da sua criação. A gente falou no catecismo sobre isso, né? Sobre o que Deus criou. Deus trabalhou, Deus cansa? Deus não cansa, mas ele descansou para deixar de exemplo de que nós precisamos ter tempo para descansar, né? Tempo para ficar em paz, né? E Eclesiastes 3 vai falar sobre há um tempo para cada coisa debaixo do céu, né? Há um tempo para cada coisa, há um tempo destinado para cada situação. E o que Paulo está dizendo para a galera é que ele enaltece, né? Ele aplaude o pessoal por estar querendo viver uma vida tranquila. Nos versículos anteriores que a gente não leu, ele fala sobre uma vida sexual, né? Que honre a Deus, para não cair em imoralidade sexual. Ele fala também sobre a maneira de preservar as relações, amar uns aos outros, não se tornar pedra de tropeço na vida de ninguém. E eu queria dividir esse texto aqui, do que a gente leu, em 3 pontos do que seria uma vida
que agrada a Deus. E hoje eu quero falar especificamente de vida tranquila, ou vida de contentamento, que é isso que a gente está trabalhando aqui nesse conceito. E eu vou fazer algumas perguntas no meio da pregação, mas não é para vocês responderem para mim, respondam para vocês mesmos, tá? Na cabeça de vocês. Você é contente com a vida que você tem? Lembrando que contentamento não é conformar, são coisas diferentes. Quando eu falo de contentamento, eu não estou dizendo que você não quer mais evoluir, que você não quer ganhar mais dinheiro, que você não quer viver melhor, que não estou dizendo isso. Isso é conformismo. Você se conformar é você, cara, eu não quero mais nada além disso. Eu estou conformado com tudo que eu estou vivendo e é isso. Contentamento é você estar contente com a realidade que você vive, com a vida que você vive. E um erro muito comum é que a gente acha que Deus serve para tudo, menos para as áreas da nossa vida que a gente encontra soluções, encontra respostas. Então, por exemplo, você tem um problema de saúde, Deus vai me curar. Por quê? Porque não está ao seu alcance. Você não sabe como cura. Mas se é uma outra questão, por exemplo, comprar um carro, aí você fala, pô, eu vou comprar um carro. E Deus vai me abençoar. Ou seja, toda situação que tem como você enfiar a mão, como você enfiar a cara e conseguir, você não coloca Deus como primordial, como centro das suas escolhas, né? Mas coisas que não estão no seu alcance, coisas que você não consegue ter o controle, aí você terceiriza, né? Você fala, não, Deus está no controle, Deus vai guiar tudo. E uma vida de contentamento, gente, é uma vida que a gente não olha porque é terreno, a gente não olha porque é efêmero, a gente não olha porque a gente podia ter, e nem pelo que a gente deixou de ter. A gente olha pelo que a gente tem. E a gente é contente com o que a gente tem. A gente é feliz com o que a gente tem. A gente é não só feliz, como a gente é grato pelo que a gente tem, né? A gente é, olha para a vida que Deus nos deu, para a realidade que a gente vive, para as pessoas que estão ao nosso redor, e ao invés de ficar preocupado com o que não temos, Jesus vai falar isso no Sermão do Monte, né, em Mateus 6, ao invés de ficar preocupado com o que vamos comer, com o que vamos beber, com o que vamos vestir, a gente é grato pelo que a gente tem. A gente é grato pela saúde que Deus nos deu para trabalhar e conseguir o que a gente quer. A gente é grato por não estar numa situação de miserabilidade. Foi o que eu falei que vida ordinária não é, né? Eu falei que vida ordinária não é uma vida de miserável. Ou seja, sim, tem pessoas muito piores que você, em situações muito mais vulneráveis que você. E detalhe, você por não viver essa vida deveria ajudar essas pessoas, né? Jesus não fala isso, né? Estive com fome e me deste de comer, estive com sede e me deste de beber, estive preso e fosse me visitar, né? E como eu falei que eu queria dividir em 3 pontos, o primeiro ponto crucial é que amar uns aos outros, o amor, ele é o fundamento principal do mandamento de Deus para a nossa vida, é primordial para uma vida tranquila. Ela é essencial para uma vida tranquila. Então, vamos voltar aqui no versículo 9. Ó, quanto ao amor fraternal, não precisamos escrever, ou seja, Paulo está falando que eu não preciso reforçar isso para vocês, né? Pois vocês mesmos já foram ensinados por Deus a amar uns aos outros. Versículo 10. De fato, vocês amam todos os irmãos em toda a Macedônia. Contudo, irmãos, insistimos com vocês que procedam assim cada vez mais. Ou seja, não esqueça do que é primordial. Não esqueça do que é importante, é o amor uns aos outros. E amar exige a praticidade da relação. Né? Amar exige que a gente esteja em constância, em constante habilidade em se doar pelo outro, em se doar pelo próximo, né? Em fazer dos nossos recursos uma ponte que une a incerteza do nosso próximo a uma segurança.
Foi assim com o bom samaritano, né? O bom samaritano estava passando, vivendo sua vida, tranquila e satisfeito, quando viu um homem ferido que precisava da sua atitude, ele tinha os recursos e ele foi à ponte para levar esse cara para o hospital e pagar todas as despesas que ele precisava, né, ser custeado. Então, isso é que é o amor que Paulo fala, o amor fraternal, o amor que une, o amor que, que reflete, na verdade, o que a gente acredita, o que a gente pensa e o que a gente diz, né? E eu sempre faço essa metáfora do amor demonstrado, né? Que, por exemplo, imagina que você tem um filho, daqui só quem tem filho é o Di, né? Mas imagina que você tem um filho, ou então imagina a sua mãe. Você diz que ama sua mãe, né? Você sente esse amor, mas você não dá uma ligação para ela, você não ajuda ela quando ela precisa, você não vai na casa dela, você não tá nem aí para ela se ela tá bem, se ela não tá. Esse amor tá sendo demonstrado? Esse amor não existe, gente. Desculpa. Você pode dizer todo dia que ama uma pessoa, mas se você não demonstrar isso, isso não é amor, né? Isso é qualquer outra coisa, menos amor. Então o amor, ele só é claro, e ele só é lógico, e ele só é verdadeiro quando ele é real, quando ele é demonstrado, quando ele é visível, né? E aí, segundo ponto, fazer o melhor com tudo que podemos nos dá paz. Então vamos lá, vou recapitular para a gente não se perder. A gente está falando de vida ordinária, baseado numa vida tranquila, né? Primeira mensagem de hoje. Vida tranquila. O que é uma vida tranquila, Jonathan? Uma vida onde, número um, eu sou contente com a vida que eu vivo, no sentido de que eu estou feliz, e eu estou feliz não porque eu tenho tudo, mas é porque eu tenho o suficiente. E ter o suficiente já é o bastante, né? Não vamos confundir tá contente, eu tô contente, não quero mais nada. Não, mas sempre vai querer. É até o pecado de Adão dentro de nós, né? Sempre quer buscar mais. Óbvio que a gente vai querer. Eu não acho que seja pecado, errado querer, não, tá? Mas não é, não deve ser o cerne, né? Um exemplo pessoal meu, né? Eu me juntei com a Natanael, a gente ainda não é casado no papel, né? A gente mora junto, então a gente é casado, mas a gente não é casado no papel, mas a gente ainda quer casar. Mas isso não define o nosso casamento. Ou seja, nosso casamento não vai passar a valer de verdade quando a gente for assinar esses papéis. Nosso casamento já vale agora. Já é válido agora, pelo que a gente sente, né? Então, a gente, para ser contente, não precisa esperar atingir o sonho que a gente tanto quer, porque talvez a gente nem consiga. E sim, estar contente com o que a gente já tem, com o que Deus já nos deu, né? Com o dia de hoje, inclusive. A gente vai falar sobre essa coisa do dia de hoje nos próximos encontros. Então, eu falei, né, no ponto um, que amar uns aos outros é primordial para uma vida tranquila, porque quando a gente ama, a gente está se doando e a gente está cumprindo o primeiro mandamento, né, que é amar a Deus sobre todas as coisas, e o segundo, que é amar o próximo como a nós mesmos. Segundo, fazer o melhor com tudo que podemos fazer nos dá paz. E aí, meu amigo, você pegue para sua vida isso aqui, esse conselho. Fazer melhor como amigo, fazer melhor como marido, fazer melhor como namorado, fazer melhor como filho, fazer melhor como profissional, todas as áreas da sua vida. Faça o seu melhor, desempenhe o seu melhor, entregue o que de melhor há em você para as pessoas. Versículo 11, olha o que diz. Esforcem-se para ter uma vida tranquila, cuidar das coisas que lhe dizem respeito e trabalhar com as próprias mãos, como nós os instruímos. Ou seja, Paulo está mandando pôr a mão na massa. Paulo está mandando trabalhar, Paulo está mandando ir viver a sua vida de forma tranquila pelo seu suor, pelo seu salário, né? Por aquilo que você pode fazer, por aquilo que você pode construir, por aquilo que está no seu alcance. Que isso também é amor. Isso também é amor, né? Eu amo tanto as pessoas com quem eu vivo, com quem eu me relaciono, que eu quero dar o melhor para elas. Não é assim que um pai fala para o seu filho, quero dar o melhor para meu filho, quero dar para minha mãe o que minha mãe não pôde me dar,
né? E o terceiro e último ponto, a autonomia é melhor do que qualquer riqueza. Quando a gente fala de autonomia, a gente logo associa a autonomia com não precisar de ninguém, né? E não necessariamente é isso. A autonomia significa de que você sabe fazer as coisas. Você tem os recursos, você tem a inteligência, o conceito, né? Paulo fala no versículo 12. Ele fala, né? Como nós instruímos a fim de que andem decentemente aos olhos dos que são de fora e não dependam de ninguém. Ou seja, quando Paulo fala isso, ele está querendo que as pessoas tenham um pensamento crítico, que as pessoas não sejam levadas por um ou por outro, que as pessoas não sejam fantoches, né? Que elas não sejam pessoas que não sabem discernir o certo ou o errado, que elas precisam da opinião de fulano para saber quem votar, o que comprar, né? Como comprar, onde. Paulo está falando, ó, tenham autonomia sobre a vida de vocês, né? Saibam discernir o que é certo e o que é errado, o que é preto do que é branco, né? Do que é concreto, do que é lúdico, né? Não deixem, não dependem que as pessoas decidam isso por vocês. E Paulo está falando isso num contexto pastoral. Está pastoreando aquela igreja, ele está pastorando aquelas pessoas. Né? Então ele está falando isso num contexto pastoral. No mundo que a gente vive hoje, onde os líderes religiosos querem, né, comandar, querem colocar um cabrejo, né, nas ovelhas e decidir o que elas podem ou não podem fazer, Paulo lá atrás já dizia para as pessoas serem autônomas, para elas pensarem por si só, né, levando em conta os dois últimos princípios, de amar uns aos outros e de fazer o melhor com os recursos que tem. Então, quando eu leio a Bíblia, quando eu oro, quando eu evangelizo alguém, eu estou cumprindo essas três coisas. Eu estou amando a Deus, estou amando o meu próximo, que eu quero que ele conheça a palavra, quero que ele conheça o evangelho, e estou colocando a mão no arado, ou seja, estou colocando a mão pesado no trabalho para o reino, né? E estou sendo autônomo, ou seja, não tô precisando que o Jonathan faça isso por mim, que o Jonathan me manda um vídeo, me mande um áudio falando como eu devo falar. Não, estou aprendendo com Cristo, né? Estou sendo instruído, estou sendo ministrado pela palavra. E isso tudo, gente, posto, isso tudo falado, faz com que a gente tenha uma vida tranquila. Com que a gente deite a cabeça num travesseiro e descanse em paz. Um detalhe importante é que eu nunca disse, até aqui, que uma vida tranquila significa que você não vai ter ruídos, né? Nessa tranquilidade, não vai ter barulhos. No mundo tereis aflições, né? É assim que Jesus fala pra gente. Mas é encontrar beleza nesse caos, é encontrar graça nesse caos, é encontrar conforto nesse caos. Porque nós sabemos que nós servimos, né? Nós sabemos que nos deu a graça de estarmos vivos, nós sabemos a quem merece toda a honra e toda a glória. Nós sabemos de quem somos filhos, né? E por sabermos dessas coisas, a gente não pode viver como o mundo vive. O tempo do mundo é outro, o relógio do mundo é outro, as prioridades do mundo são outras. E você não pertence a esse mundo. Então você não pode viver como o mundo vive. A competitividade do mundo é uma. A suavidade das relações do reino é outra. É tudo inverso, tudo ao contrário. Para eu poder crescer, eu tenho que diminuir. Se eu quiser ser o melhor, o maior, eu tenho que ser o menor. Então, nada faz sentido em relação ao rei, ao mundo. As coisas do reino, elas não ornam com as coisas do mundo, nesse sentido. Então, uma vida tranquila não necessariamente vai ser o que o mundo diz, porque o mundo vai dizer para você que uma vida tranquila é ter milhões na conta. O mundo vai dizer que uma vida tranquila é não ser CLT. O mundo vai dizer que uma vida tranquila é você ter 2 carros na garagem. O mundo vai dizer que uma vida tranquila é você comprar Bitcoin. Bitcoin não. Bitcoins. Lembrei do trabalho. Bitcoins.
O mundo tranquilo, o mundo vai dizer que uma vida tranquila é você votar em A ou votar em B. Seja um partido ou seja de outro. E a Bíblia vai dizer que para você ter uma vida tranquila, você precisa amar a Deus sobre todas as coisas, amar o seu próximo, trabalhar e respeitar os seus limites e ter autonomia para pensar o melhor caminho para você. Amém? Vou concluir aqui.